Aleluia. Louvado seja o nosso Pai Celestial. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Agradecidas encontram-se as nossas almas, porque o Senhor, pela sua misericórdia, nos permitiu vivermos mais essa terça-feira altamente abençoada na força do seu poder. Não foram poucos os momentos os quais nós podemos confirmar nesse dia o quanto o Senhor é bom, o quanto a sua misericórdia dura para sempre, e com muita alegria nos nossos corações nós podemos estar entrando nesta noite para a glória do nosso Pai Celestial. Nada disso seria possível se a misericórdia infinita do nosso Pai, se a graça poderosa do nosso Deus não tivesse se estendido para nós. Mas como o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, Ele nos abençoou. Amados irmãos, nesta noite vamos mergulhar de uma forma clara e taxativa naquilo que compete a nós. Nós, os servos de Deus, precisamos ter alegria, ter prazer em nossos corações, em adorar ao nosso Pai Celestial, em sermos gratos a Ele pelas maravilhas que Ele tem feito em nossas vidas e demonstrar isso com atitudes que verdadeiramente demonstram o quanto nós entendemos que o Senhor espera de nós. Meus amados irmãos e amigos, nessa noite, antes de nós começarmos o nosso culto, vamos nos lembrar de pessoas que se encontram numa posição, até certo ponto, contrária à nossa. Irmãos nossos que precisam de um toque da mão de Deus, pessoas que nós nem conhecemos, que também carecem do poder de Deus para com a sua vida, e o Senhor nos manda orar sem cessar. Buscarmos a graça de Deus em todos os aspectos da nossa vida, o qual nós cremos que Deus pode mudar, que Deus pode abençoar. Então, nessa noite maravilhosa, vamos orar mais uma vez pela vida do nosso bispo, da sua família episcopal, pela vida de pessoas que estão em destaque no nosso meio, por estarem vivendo momentos indesejáveis nas suas vidas, Andréia, Neide. E vamos também colocar perante o Senhor a vida do nosso futuro. A Igreja Mirim, que está aí caminhando a todo gás, a todo vapor, para a glória do nosso Deus. E o Senhor espera isso de nós. Aleluia. Glória a Deus. Vamos orar nessa noite. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, ó Deus, nós te agradecemos pela tua misericórdia ter alcançado as nossas vidas, e mais este dia imerecido, mais essa terça-feira, ó Pai, que jamais se repetirá para nós. Obrigado, Deus. Obrigado pelos livramentos visíveis e invisíveis. Obrigado pela tua mão poderosa que se fez, ó Pai, ao nosso favor durante todo o decorrer desse dia. Nós só temos que te agradecer, porque o Senhor é bom e porque a tua misericórdia dura para sempre. Lembramos, ó Pai, de orar, de interceder pela vida do teu servo, o Bispo Carlos Alberto. Esse instrumento em tuas mãos, ó Deus, que, ó Deus, tem sacudido, ó Pai, ó Deus, vidas com a pregação da tua palavra, com a pregação do teu evangelho, Pai. Nós oramos, ó Pai, pedindo que tu venhas continuar com ele, ó Pai, nessa cura, nessa libertação, nessa manifestação de poder que o Senhor promoveu na sua vida, ó Pai, curando, ó Pai, desse mal. A cada dia o Senhor tem sido com ele, e clamamos para que o Senhor permaneça abençoando a vida do teu servo em toda e qualquer situação. Colocamos também perante o Senhor a vida da sua esposa, a irmã Ilma, que também foi acometida por esse mal, que tem, ó Deus, alcançado vidas e mais vidas nesse Brasil. Pai, manifesta o teu poder, ó Pai, que a cada dia, assim como o Senhor tem sido com
ela, dia após dia, operando, ó Deus, a cura na vida da tua serva, venha permanecer sendo, ó Pai, mostrando que tu és o Senhor e que tu tens o controle da vida da tua serva. E nós estamos colocando perante o Senhor, por conhecermos o teu poder e fazemos isso porque cremos que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Colocamos também a vida de Andréia perante o Senhor, para que tu venha visitá-la nessa recuperação, ó Deus, tocando, ó Pai, na sua alma, no seu espírito, fazendo, ó Pai, a tua vontade a cada vez mais no seu coração, para que ela sinta-se, ó Pai, recuperada, ó Pai, e possa, ó Deus, verdadeiramente voltar às suas atividades normais, voltar, ó Deus, ao convívio com os teus servos, ó Pai. Tu és o Deus Todo-Poderoso que pode operar na vida da tua irmã, da nossa irmã. Nós a colocamos perante o Senhor e te agradecemos já antecipadamente pelo milagre que tu estará realizando na vida da tua serva, em nome do Senhor Jesus. Levamos também a vida de Neide, ó Pai, para o teu altar, para que tu venha tocar na vida da tua serva, Pai. Encontra-se, ó Pai, com o mesmo problema de Andréia, Pai, inventando, ó Deus, as mesmas lutas, as mesmas dificuldades, mas o Senhor, ó Deus, é bom e há de operar a maravilha na vida da tua serva, Pai. Cure, ó Pai, desse mal. Remova todo o mal da sua vida, do seu corpo, para a honra e para a glória do teu nome. Nós estamos orando porque cremos no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai. Louvamos também o Senhor e colocamos perante o Senhor a vida de Miguel, a vida de Rafael, a vida de Gabriel, a vida de Gustavo, a vida de Brian, a vida de Pietro, ó Deus, Camille, Carol, a vida de Isabelle, de Bernardo, a vida também de Tiago, ó Pai, de Azaf, a vida de Helena, a vida de Caio, ó Pai, a vida de João Pedro, a vida de Giovana e a vida de Vandrei. Ó Deus, crianças que estão aprendendo na tua casa e com certeza estarão assumindo o nosso lugar no futuro, porque assim o Senhor deseja, assim o Senhor quer, e nós te agradecemos, te louvamos e te bendizemos por tudo e por todas as coisas, em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Aleluia. Vamos, amados irmãos, mais uma vez para a palavra de Deus. Vamos abrir nesta manhã, nesta noite de terça-feira, melhor dizendo, o livro, nosso livro em Crônicas, segundo livro das Crônicas, no capítulo 1, no capítulo número 1, do versículo 7 até o versículo 10. Aleluia. Segunda Crônica, capítulo 1, do versículo 7 ao versículo 10. Título da mensagem: a maior virtude que o homem pode ter, só Deus concede. Só Deus concede. Aleluia. A maior virtude que o homem pode ter, só Deus concede. Glória a Deus. Segunda Crônica, capítulo 1, versículo 7 ao versículo 10, diz o seguinte: naquela mesma noite, apareceu Deus a Salomão e lhe disse: pede-me o que queres que eu te dê. Respondeu Salomão: de grande benevolência usaste para comigo, para com Davi meu pai, e a mim me fizeste reinar em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, cumpra a tua promessa feita a Davi, feita a meu pai, porque tu me constituíste rei sobre um numeroso como o pó da terra, um numeroso povo como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que eu saiba conduzir a testa deste povo, pois quem poderia julgar
este grande povo. Amém e amém. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, ó Deus, pela leitura, ó Pai, da tua palavra, que sempre, ó Deus, é uma bênção para com as nossas vidas. De modo, ó Pai, que se quiséssemos sair deste lugar, neste momento, ó Pai, deixássemos de ouvir nesse momento, já seríamos abençoados, ó Pai. Mas nós cremos, nós temos a convicção nos nossos corações que muito o Senhor tem a nos dizer através da pregação da tua palavra nesta noite. E pedimos que o teu Espírito Santo se aposse de mim, ó Pai, pregador, para que, ó Deus, eu venha trazer tão somente as palavras dos altos céus, a palavra do Senhor, para que essas possam encontrar guarida no coração de cada um dos ouvintes, ó Pai. Unja, ó Deus, os ouvidos de cada um dos ouvintes, para que possam, ó Deus, ouvir, entender e serem abençoados para a honra e para a glória do Senhor. Nesta noite, ó Pai, nós temos a convicção que nós seremos abençoados, porque o Senhor está no nosso meio para fazer a diferença em nossas vidas, e nós te agradecemos, te louvamos e te bendizemos em nome do Senhor. Amém e amém. Glória a Deus. Amados irmãos e amigos, fizemos uma narrativa da palavra de Deus, como de costume, para abrirmos a pregação do Evangelho, para abrirmos a pregação da palavra de Deus, e não poderíamos tomar uma outra postura a não ser a de buscar inspiração na palavra de Deus. E nessa noite, de uma forma especial, ela fala de um homem, fala de alguém que alcançou a graça de Deus, que alcançou a misericórdia de Deus para com a sua vida. Esse homem que até o dia de hoje mostra para nós, traz para nós uma alegria muito grande ao tomarmos conhecimento de realidades vividas por ele. Esse homem era Salomão. A narrativa fala acerca do amado rei Salomão. E qual era a realidade do jovem Salomão? Desse jovem que foi instituído rei por Deus Todo-Poderoso. E Salomão, meus amados irmãos, ele foi um dos homens mais abençoados da terra. Um dos homens que mais abençoado foi nessa terra a qual o Senhor, nosso Deus, nos permite que vivemos. E olha, meus amados irmãos, que havia pessoas e mais pessoas abençoadas nos dias de Salomão. Havia homens e mais homens abençoados nos seus dias. No tempo de Salomão, nós podemos analisar e perceber que ele foi o mais rico dos seus dias. Viveu em uma época que havia muitos ricos, mas ele foi o mais rico dos seus dias. E olha que nos seus dias havia os faraós, homens que eram dotados de riqueza, dotados de poder. Haviam reis, assim como ele, que também eram ricos, tinham poder, dominavam nações, assim como ele. Haviam pessoas que eram ricas. Salomão, meus amados irmãos, ele construiu o maior templo e o mais bonito templo que já havia sido construído até os seus dias. Foi o homem
escolhido por Deus para edificar o templo, para edificar a casa de Deus. E assim como a casa de Deus, ele também edificou uma casa para si. Meu amado irmão, Salomão era um homem que verdadeiramente era invejado. Salomão era um homem que ele era usado por Deus de uma forma especial. As pessoas invejavam-se de Salomão por ver que por trás dele havia algo especial, havia algo diferente do que existia na vida das demais pessoas. Preste atenção no que eu vou dizer a você nessa noite. A história de Salomão, ela era tão especial que ela era contada nos 4 cantos. Nos 4 cantos, a história de Salomão era contada. Pessoas iam comentando uma com a outra, iam atravessando fronteiras a história de Salomão, de maneira que pessoas vinham de longe, para conferir a história de Salomão, para conferir se tudo aquilo que era dito a respeito da sua vida era verdade verdadeiramente falando. E em 1 Reis, amados irmãos, podemos ver aqui, para a glória do nosso Pai, podemos ver em 2 Crônica, melhor dizendo, não é 1 Reis, mas 2 Crônicas, no capítulo 9, 2 Crônicas, podemos ver que pessoas vinham de longe para saber, para conhecer, para entender o que ocorria com a vida daquele homem. 2 Crônica, capítulo 9, do versículo 1, até o versículo de número 8, olha só o que diz. 2 Crônica 9, do versículo 1 ao versículo 8. A rainha de Sabá visita a Salomão. Preste bem atenção. Tendo a rainha de Sabá ouvido a fama de Salomão, veio a Jerusalém prová-lo, com perguntas difíceis, com muito grande comitiva, com camelos carregados de especiarias e de ouro em abundância e pedras preciosas. Compareceu perante Salomão e lhe expôs tudo quanto trazia em sua mente. Salomão lhe deu respostas a todas as perguntas e nada lhe houve profundo demais que não pudesse explicar. Vendo, pois, a rainha de Sabá a sabedoria de Salomão e a casa que edificara, e a comida de sua mesa, o lugar dos seus oficiais, o serviço dos seus criados, os trajes deles, seus companheiros e os seus trajes, e o holocausto que oferecia na casa do Senhor, ficou como fora de si. E disse ao rei: foi verdade a palavra que a teu respeito ouvi na minha terra, e a respeito da tua sabedoria. Eu, contudo, não cria no que se falava, até que vim, com os próprios olhos vi, e eis que não me contaram a metade da grandeza da tua sabedoria. Sobrepujas a fama que ouvi. Feliz os teus homens, felizes estes servos que estão sempre diante de ti e ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti, para te colocar no seu trono como rei para o Senhor, o teu Deus, porque o teu Deus ama Israel.
para o estabelecer para sempre. Por isso te constituiu rei sobre ele, para executares juízo e justiça. A história de Salomão, como nós já falamos, amados irmãos, atravessava fronteiras, atravessava barreiras, de maneira que pessoas vinham de lugares distantes para confirmar esse maravilhoso poder que vinha sobre a vida de Salomão. A Bíblia mencionou aqui a rainha de Sabá, mas outras pessoas vinham ter com Salomão para ver o quanto ele era sábio. E o que dizer ainda mais, amados irmãos, da vida desse homem? Entendemos que ele não era só o mais rico. Nós vimos que riqueza acompanhava a vida de Salomão, mas ele não era tão somente rico, mas havia algo especial na vida de Salomão. Salomão também era o mais sábio de todos os da sua época. Nos seus dias, não existia alguém que fosse mais sábio do que ele. E olha, meus amados irmãos, haviam homens inteligentes nos dias de Salomão. Haviam homens poderosos nos dias de Salomão. Havia reis e mais reis nos dias de Salomão, meu amado irmão. Mas precisamos entender que riqueza, precisamos entender que poder não significa sabedoria. Precisamos entender que nem todo rico é inteligente, nem todo poderoso é sábio. Nem todo rico é sábio e nem todo poderoso é sábio. Meu amado irmão, a inteligência é um recurso para se viver bem debaixo deste céu. Isso é indiscutível. A inteligência é um recurso para se viver debaixo dos céus. O homem que tem inteligência, ele se difere da maioria dos outros homens que não têm inteligência. A inteligência é algo especial para se viver debaixo deste céu. Mas, meus amados irmãos, há quem diga que Salomão foi o mais inteligente dos seus dias. Há quem diga que ele foi o mais inteligente. Por causa de tudo que acompanhava a sua vida, tudo que acompanhava a sua mente. Há quem acredita que ele era o mais inteligente. Mas, meus amados irmãos, eu digo nesta noite que engana-se aqueles que pensam assim. Aqueles que pensam que Salomão foi o mais inteligente dos seus dias, enganam-se. Por que, pastor, que enganam-se? Que Salomão não foi o mais inteligente. Salomão foi o mais sábio de todos os homens dos seus dias. Salomão foi o mais sábio, meu amado irmão. Precisamos entender nesta noite que havia homens mais inteligentes que ele naqueles dias. Homens mais inteligentes do que ele. Mas Salomão sobrepujava todos eles. Salomão estava acima de todos eles. Por quê, pastor? Salomão não tinha tão somente inteligência. Salomão tinha sabedoria. Atentem para essa realidade. Salomão tinha sabedoria, não era tão somente inteligente. E qual é a realidade, pastor,
da sabedoria e da inteligência. Como nós podemos entender essa realidade? Meus amados irmãos, inteligência se consegue com os seus próprios meios, ou com os meios que estão aí ao nosso alcance. Inteligência, meu amado irmão, o homem consegue, através de muito estudo, através de experiências que são vividas no curso da sua vida. O homem consegue ser inteligente através de uma aplicação, no estudo, dentro dessa realidade. O homem consegue ser inteligente. Mas, meus amados irmãos, inteligência não é sinônimo de sabedoria. Atentem para essa realidade. Inteligência não é sinônimo de sabedoria. As fontes, tanto da inteligência como da sabedoria, são totalmente diferentes. Consegue-se uma de uma determinada forma e consegue-se outra tão somente de uma única forma. A sabedoria, o homem pode conseguir, não, a inteligência, melhor dizendo, o homem pode conseguir através de si próprio, ele pode adquirir inteligência. Mas falando de sabedoria, a fonte da sabedoria, a sabedoria vem do alto. Sabedoria é algo que adquirimos através de Deus. Sabedoria vem de Deus. E poucos os homens têm acesso a essa sabedoria. Sabedoria é um dom de Deus. É um dom de Deus. E só Deus pode conceder. Só Deus pode conceder. Por isso o título dessa mensagem nesta noite é que a maior virtude que o homem pode ter, só Deus pode conceder. E como uma virtude que um homem pode ter, a não ser a sabedoria? Qual é a maior virtude que o homem pode ter? Diante, meu amado irmão, preste bem atenção. Uma vez nós sabemos que a sabedoria é um dom, e dom é só Deus que concede. Diante da oportunidade que Deus derrama, que Deus concede para cada um de nós, os seres humanos, a cada dia Deus concede oportunidade para nós. Nós não podemos desperdiçá-la de maneira alguma. Eu não posso desperdiçar a oportunidade que Deus me concede. E Salomão, meus amados irmãos, estava diante de uma missão pesada sobre a sua vida. Estava diante de uma realização que verdadeiramente ele, por si só, não tinha condição de executar. Não tinha condição de fazer, não podia de maneira alguma, com a sua própria vida, fazer o que estava para ser feito através dele. E qual foi a realidade? Qual a realidade do homem sábio? Qual a realidade? Meus amados irmãos, as suas atitudes, elas não ficam marcadas por sua simplicidade. Um homem sábio é isso que marca a sua vida. As suas atitudes, elas são marcadas porque elas são simples. Não há nada de alvoroçado, não. As suas atitudes, as suas decisões, elas são simples e por causa disso, elas ficam marcadas. Anos passam, anos vão, e aquela postura, aquela atitude que aquela pessoa tomou, ela sempre vai ficar em evidência. Entenda só o que diz em 1 Reis, capítulo 3,
versículo 16 até o versículo 28. Olha só o que diz. 1 Reis, glória a Deus. Capítulo 3, do versículo 16 até o versículo de número 28. Olha só o que diz. Versículo 16. Então vieram duas prostitutas ao rei e se puseram perante ele. Disse-lhe a mais velha, disse uma delas: Ah, senhor meu, eu e esta mulher morávamos na mesma casa onde dei à luz a um filho. No terceiro dia depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas e nenhuma outra pessoa se achava conosco na casa. Somente nós ambas estávamos ali. De noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. Levantou-se à meia-noite e, enquanto dormia a tua serva, tirou-me a meu filho do meu lado e o deitou nos seus braços, e o seu filho morto deitou nos meus. Levantando-me de madrugada para dar a mamar a meu filho, eis que estava morto. Mas reparando nele pela manhã, eis que não era o meu filho que eu dei à luz. Então disse a outra mulher: Não, o vivo é meu filho, o teu é o morto. Porém, esta disse: Não, o morto é o teu filho, o meu é o vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei: Esta diz: Este que vive é meu filho, e teu é o morto. E esta outra diz: Não, o morto é teu filho, e meu filho é o vivo. Disse mais o rei: Trazei-me uma espada. Trouxeram uma espada diante do rei. Disse o rei: Dividi-o em duas partes, o menino vivo, e dai a metade a uma e a metade a outra. Então a mulher cujo filho era o vivo falou ao rei, porque o amor materno se aguçou por seu filho, e disse: Senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e por modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia: nem meu e nem seu, seja dividido. Então respondeu o rei: Dai à primeira o menino vivo, não o mateis, porque esta é a sua mãe. E todo Israel, ouvindo essa sentença que o rei havia proferido, e todos tiveram profundo respeito ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Amados irmãos, as atitudes ficam marcadas de uma pessoa sábia, porque elas são simples. Salomão usou de sabedoria e de simplicidade para fazer justiça. O que dizemos acerca de Salomão? Oportunidades, meus amados irmãos, elas são concedidas por Deus. E podemos dizer que são coisas que não podem ser desperdiçadas de maneira alguma. Salomão tomou aquela decisão de mandar repartir a criança. Mas a grande verdade era que ele jamais ia fazer a postura de dividir aquela criança. Jamais ia fazer aquilo. Mas nenhuma outra vida atentou-se para essa realidade. Uma mãe dizia que era dela, a outra também dizia que era dela. E ninguém atentou para a realidade que Salomão havia atentado. Por quê? Uma vez que eram todos inteligentes,
não todos, mas que havia muitas pessoas inteligentes nos dias de Salomão, haviam pessoas que sabiam muito nos dias de Salomão, então por que uma decisão como a de Salomão não foi tomada por aquelas pessoas? Salomão tinha a sabedoria dos altos céus. Tinha sabedoria. A oportunidade foi concedida para Salomão e Salomão não hesitou. Deus falou para Salomão e ele não hesitou. Assim como Deus havia dito, ele aproveitou. Aí mesmo no capítulo 3 de 1 Reis, sendo agora no versículo de número 3, veja bem o que Salomão fez. 1 Reis, capítulo 3, do versículo 3 em diante, diz Salomão. Salomão amava ao Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai. Porém, sacrificava nos altos e queimava incenso. Foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque era alto maior, e ofereceu 1000 holocaustos. Salomão naquele altar. Em Gibeão apareceu o Senhor a Salomão de noite, em sonho, e disse-lhe: pede-me o que queres que eu te dê. E respondeu Salomão: de grande benevolência usaste para com teu servo Davi, meu pai, porque ele andou contigo em fidelidade e em justiça, e em retidão de coração perante a tua face. Mantiveste esta grande benevolência a ele, deste um filho que se assentasse no seu trono, como hoje se vê. Agora, pois, ó Senhor meu Deus, tu fizeste reinar teu servo em lugar de Davi, meu pai. Não passo, olha só o que ele disse, não passo de uma criança. Não sei como conduzir-me. Teu servo está no meio do teu povo que elegeste. Povo grande, tão numeroso que se não pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração compreensivo para julgar o teu povo e para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a este povo? Esta palavra agradaram o Senhor por haver Salomão pedido tal coisa. Disse-lhe Deus: já que pediste esta coisa e não pediste longevidade, nem riqueza e nem a morte de teus inimigos, mas pediste entendimento para discernir o que é justo, eis que eu faço segundo a tua palavra. Dou-te coração sábio, inteligente, de maneira que antes de ti não houve tal igual, e nem depois de ti haverá. Também até o que não me pediste eu te dou, tanto riqueza como glórias, que não há de ti igual entre os reis todos os teus dias. Diante da oportunidade que foi cedida para Salomão, ele não pediu outra coisa a Deus a não ser um coração sábio, a não ser sabedoria para discernir as questões. E nessa questão que nós vimos das duas mulheres, precisava de discernimento. Salomão precisava de discernimento para tomar a decisão. Se ele não tivesse discernimento, ele estaria tomando a decisão errada. E quantas não são as pessoas nos nossos dias que são assim? Por não ter sabedoria, por não ter discernimento, quantas não são as decisões erradas que têm sido tomadas e muitas vezes não há arrependimento. Não há tempo para arrependimento. Deus abriu as portas, Deus abriu a janela dos céus,
Deus abriu todo o céu para Salomão. Diante de Salomão foi aberto, foi exposto todos os céus. E Deus disse para que ele pedisse. Deus se agradou por demais de Salomão para fazer essa proposta, para dizer para ele pedisse o que quisesse. Vamos analisar a vida de Salomão. Salomão era um jovem, cheio de sonhos. Não há um jovem que não seja cheio de sonhos. Cheio de sonhos. E poderia ter pedido tantas coisas a Deus, tantas coisas típicas de jovens. Poderia ter pedido riqueza. Poderia ter pedido riqueza. Deus falou, peça o que quiser. Poderia ter pedido bens materiais. Ele poderia fazer esse pedido, porque Deus abriu a janela dos céus e disse para ele, peça o que queres que eu te dê. Mas o que Salomão sabia, mesmo na sua juventude? Salomão sabia, meus amados irmãos, que com esforço, se esforçando, ele poderia adquirir essas outras coisas. Poderia adquirir riqueza, poderia adquirir bens materiais, com esforço, com empenho, com dedicação, ele poderia adquirir. Mas qual é o nosso problema? Qual é o nosso problema? Diante das oportunidades que Deus nos concede. Diante de uma oportunidade que Deus concedeu a Salomão, ele pediu a Deus sabedoria para estar à frente do povo, para julgar o povo. Ele pediu a Deus sabedoria. E entendia que sabedoria era a única coisa que ele não poderia adquirir sozinho. Por mais que ele se esforçasse, ele jamais poderia adquirir sozinho. Mas nós, amados irmãos, nem sempre pedimos o que realmente precisamos a Deus. Nem sempre pedimos. E sabe o que isso significa? Isso significa lançarmos fora as oportunidades. Lançarmos fora. Não saber o que precisamos significa lançar fora a oportunidade. Por que Salomão não pediu riqueza? Ele era rei, passou a ser um rei. Um rei precisa ser rico. Precisa ter riqueza, precisava ter riqueza para poder julgar o povo, para poder governar o povo. Mas Salomão não pediu riqueza, porque muito mais do que riqueza, muito mais do que riqueza, muito mais do que bens materiais, muito mais do que qualquer outra coisa, ele precisava sabedoria. Ele precisava de sabedoria. Riqueza poderia ser adquirida com o seu empenho, com o seu esforço. Mas sabedoria, só Deus poderia conceder para ele. Só Deus poderia conceder para ele. E saibam, irmãos, sabedoria só Deus pode conceder para nós. Nós precisamos entender a realidade daquilo que nós precisamos para viver debaixo deste céu e nos colocarmos à disposição de Deus, para dele nós recebermos, para dele nós obtermos esse dom precioso, esse talento precioso que é a sabedoria. Entenda, né, a partir dessa noite, a maior riqueza que um homem pode ter é a sua sabedoria.
A maior riqueza que o homem pode ter é a sua sabedoria. E o que pedir a Deus nessa noite? Sabemos que Salomão era um homem que causava inveja nas pessoas. Mas ele causava inveja não é por causa da riqueza, não. Ele causava inveja por causa da sabedoria que existia no seu viver. E o que pedimos a Deus nessa noite? Muitas são as necessidades no meio de nós, irmãos. Precisamos mesmo de muitas coisas, nós sabemos disso. Não podemos negar que carecemos, que necessitamos de muitas coisas para com a nossa vida. Entendam algo nessa noite. Deus, o Todo-Poderoso, Ele também sabe que nós precisamos, que nós carecemos de coisa para com as nossas vidas. Mas sempre quando Deus abre a janela do céu e diz, pede o que você quer que eu te dê, Deus está almejando. Deus entende, está pensando que nós entendemos a nossa necessidade e sabemos que Ele supre a cada uma delas, e Deus espera que nós peçamos a Ele aquilo que verdadeiramente nós precisamos para vivermos debaixo deste céu. Será que o que você está pedindo a Deus nessa noite é aquilo que você mais precisa? Preste bem atenção. O que você está pedindo a Deus nessa noite é aquilo que você mais precisa para com a sua vida? Ou será que aquilo que você está pedindo a Deus nessa noite é algo que tão somente você pode obter só nele? É só Ele que pode conceder para você o que você está pedindo nessa noite? Será que é essa a realidade da sua vida? E meu amado irmão, minha amada irmã em Cristo, se essa sua súplica, você tem o entendimento que só Deus pode conceder para você, atente no título da mensagem dessa noite. A maior virtude que o homem pode ter é só o Senhor Deus que pode conceder. A maior virtude. E nessa noite, meu amado irmão, diante de Deus, eu peço que você curve a sua cabeça. Aí é onde você se encontra no seu lar, né? Aí com seus familiares, seja onde quer que você esteja. Eu peço que você curve a sua cabeça e fale com Deus. Peça a Ele nesta hora. Você foi conscientizado pelo Espírito Santo de que essa petição, essa súplica, você não pode obter em nenhum outro lugar, nenhuma outra pessoa, a não ser em Deus. Porque essa era a condição de Salomão. Ele sabia que sabedoria só Deus poderia conceder. E clamou a Deus, e Deus derramou sobre ele. E ele foi sábio. Viveu da sabedoria que Deus derramou sobre ele. E nessa noite, meu amado irmão, será que o que você quer, verdadeiramente, só Deus pode conceder? Vamos orar a Deus nessa noite. Eu quero orar junto com você, para a honra e para a glória do Senhor ser manifestada nesta noite, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, em o nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, Deus, estamos, ó Pai, unindo a nossa fé, por sabermos, ó Pai Celestial, que o Senhor ouve o clamor do Teu povo. Tu ouves, ó Deus, os clamores de cada um dos Teus servos, espalhados, ó Deus, nos quatro cantos dessa terra. Muitas, ó Deus, têm sido as súplicas que têm sido colocadas perante o Senhor. Por um limite que alcança as nossas vidas, somos limitados, ó Pai, e nem tudo nós podemos prover, ó Deus, para com as nossas vidas.
E temos colocado perante o Senhor realidades que acreditamos, ó Pai, que o Senhor responde, que o Senhor derrama, que o Senhor realiza em nossas vidas. Mas quantas, ó Pai, dessas realidades, ó Deus, são do nosso entendimento, que só o Senhor pode nos conceder, ó Pai. Aleluia. E quantas não são as realidades, ó Pai, que têm sido colocadas diante do Senhor e nós desperdiçamos a oportunidade que o Senhor nos dá. E nesta noite, ó Pai, queremos colocar perante o Senhor cada uma dessas necessidades, ó Pai, que esse povo está, ó Deus, colocando perante o Senhor, por entenderes que só o Senhor pode supri-la. Só o Senhor pode conceder, ó Pai. Estão colocando perante o Senhor. Manifesta o teu poder, ó Pai. Derrame da tua graça e conceda, ó Pai, o pedido de cada um de nós. Não estamos pedindo, nós estamos ordenando, ó Pai, não estamos ordenando. Quem somos nós para ordenar? Mas estamos clamando ao Senhor aquilo que só o Senhor pode derramar sobre as nossas vidas. Aleluia. Entendemos, ó Pai Celestial, que as maiores virtudes, ou a maior virtude de um homem, só o Senhor pode conceder. Conceda a nós, ó Deus, para o louvor da Tua glória. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Pai. E nós clamamos e pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Louvado seja o Senhor. Aleluia.